Olá você, sou o Santos, Jorge Santos. Solicito que você se inscreva no Promoqual Vida, acione o sininho para ficar ciente da nossa programação e ao final diga se gostou ou não gostou. Meus amigos, quantas vezes na sua vida você já rotulou alguém em função dos seus comportamentos? A resposta é somente uma. Várias vezes por dia, em todos os momentos no nosso dia a dia em que socializamos com alguém, com outra pessoa, seja na rua, em casa, no trabalho, na escola, em todos os lugares. Quantas vezes isso atrapalhou a sua vida por conta da interação, comunicação e ação? Trata-se da força do comportamento, que falaremos nessa videoaula. Vamos juntos, então? Trata-se da diferenciação principal entre os indivíduos. Cada um de nós é único. E um dos fatores responsáveis por isso é exatamente a personalidade. Podemos ter traços comuns com outros indivíduos, mas a nossa personalidade, no todo, é única. A formação da personalidade se dá ao longo de toda a nossa vida, sendo, conforme os psicólogos, com uma influência significativa de como somos e convivemos em nossas infâncias. A criança que não recebe orientação sobre as regras de boa convivência em sociedade, quando adulto, terá naturalmente dificuldade para interagir e aceitar os valores da sociedade, tornando-se um eterno insatisfeito, rebelde, com ações inadequadas ao meio em que vive. Hoje é comum os pais dizerem que querem que seus filhos façam suas próprias escolhas e assim vivam as suas vidas do jeito que melhor acharem. De forma geral, esses pais se sentem injustiçados pela educação que receberam de seus pais, né, que impediram e limitaram suas vontades. Entretanto, a vida não é assim, meus amigos. Como dissemos no início, querendo ou não querendo, integramos e convivemos em uma sociedade. Dessa forma, a cultura dessa sociedade terá que ser respeitada, não tem jeito. E isso acontece sempre, mesmo que você saia de um lugar e vá viver em outro, completamente distinto daquele que você estava, ainda assim haverá uma sociedade com a qual você terá que interagir. É comum os jovens e adolescentes serem contrários a tudo que acontece na sociedade onde vivem e, com isso, assumem comportamentos totalmente contraditórios e reativos, se isolando em guetos onde prevaleçam as regras que eles acreditam como corretas. Nesse particular, há o grande risco de pessoas inescrupulosas se aproveitarem dessa inocência para obter ganhos financeiros e políticos. Eles defendem as regras do gueto, mas na verdade não as praticam, usando-as apenas para cooptar esses jovens e adolescentes. Infelizmente, isso vem crescendo também de forma violenta com as crianças, inclusive em ambientes escolares, partindo dos próprios professores. É bastante interessante observar que, no caso dos jovens e adolescentes,
quando estes avançam na idade, passam a desprezar parcial ou totalmente essas regras e se integram com a cultura da sociedade em que vivem. É como cantava a Super Elis Regina, na canção composta por Belchior, como os nossos pais. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Naturalmente, a cultura da sociedade também vai sofrendo pequenas alterações ao longo do tempo, e certamente os indivíduos que a compõem, né, têm a responsabilidade por buscar ajustes necessários para que ela se torne melhor para todos que a integram, todos que fazem parte daquela sociedade. A formação da personalidade é um processo complexo, influenciado por uma variedade de fatores, incluindo a genética, ambiente familiar, interações sociais, experiências de vida e cultura. Esses fatores atuam em conjunto para moldar os traços de personalidade de um indivíduo ao longo do tempo, ao longo da sua vida. Podemos listar alguns exemplos desses fatores influenciadores. Família é uma pequena sociedade que, via de regra, se orienta pelos valores morais e éticos e crenças dos pais que formaram a família. Nesse bojo vem também a formação que esses pais receberam, naturalmente, de seus antepassados. A maneira como esses pais e demais componentes da família com os filhos, por exemplo, interagem e se comunicam e estão unidos para ultrapassar as dificuldades é de fundamental importância para a formação da personalidade individual. Vivências. Ter contato com experiências adversas, como perdas inesperadas de pessoas no seu relacionamento ou traumáticas, dentre outras, podem também interferir na formação da personalidade. Valores e crenças, além da influência da família, os valores e crenças da sociedade da qual você faz parte e interage, pode também influenciar a formação da sua personalidade. O DNA. Aspectos como temperamento maior ou menor extroversão, propensão a doenças, são alguns dos fatores influenciados da personalidade pelo DNA. A genética, apesar de representar um fator preponderante na formação da personalidade, não há um gene específico que dite essa influência. Assim, a variação genética de formação de um ser atua em conjunto com múltiplos genes diferentes. A complexidade da personalidade será maior ou menor em função dessa genética. Meio ambiente externo. Meio ambiente no qual o ser cresce, né, e convive com os outros seres pode provocar também profundas influências na personalidade. Meios agressivos e violentos podem, por exemplo, gerar personalidades agressivas e violentas. Entretanto, não há uma regra absoluta, uma vez que a personalidade é resultado de uma somatória de fatores que a influenciam, né? Um ambiente familiar repleto de amor e carinho não permite que haja preponderância necessariamente desse meio externo. A idade, a evolução do ser em função da sua idade pode também promover influências na personalidade, que nesse caso irá sofrendo pequenas transformações ao longo da infância, da adolescência, da juventude, da meia-idade, da idade adulta e também da própria velhice. Costuma-se chamar de maturidade. Entretanto,
não há uma regra. Há seres que nunca amadurecem e perpetuam seus traços de personalidade, mesmo que estes tenham impacto negativo em suas vidas. Assim, como visto, não há um fator único que influencie a personalidade de um ser. São muitos os aspectos que podem influenciar o comportamento. Dentre outros, podemos destacar cultura da sociedade, normas, hábitos, experiência passada, imagem que se forma do mundo, a situação pessoal atual, sistema de remuneração, incentivos econômicos e outros, sistema de administração, decisões de planejamento, controle, liderança, etc. Relações grupais. Todos esses aspectos formam um sistema pessoal de valores, que são as atitudes, propensões para pensar e agir, que podem, através da percepção, da cognição e da motivação, influenciar consideravelmente o comportamento das pessoas. Em função da sua importância como fator influenciador do comportamento, é necessário discorrer um pouco mais sobre a cultura da sociedade como um fator preponderante para o comportamento. Numa sociedade, a sua cultura pode ser ditada por aspectos individuais e aspectos coletivos. Os individuais, próprios da personalidade de cada um dos componentes que integram o grupo, que integram essa sociedade. Como visto anteriormente, a personalidade é quem dita os aspectos individuais de uma sociedade. Os coletivos, características comportamentais próprias de cada grupo, a partir das características dos seus componentes, obviamente. A cultura, a educação, família e outras causas. Podem ser destacados, entre outros, os seguintes aspectos coletivos. Clima psicológico. Certamente é o que mais influencia o comportamento. É o clima psicológico percebido pelos componentes de uma sociedade. Trata-se do como os integrantes dessa sociedade sentem e percebem o ambiente nessa sociedade, fazendo com que isso interfira em suas ações, comportamentos e mobilização para fazer acontecer. Um clima psicológico positivo certamente promoverá maior interação, felicidade, solidariedade, motivação para produzir tudo que for em prol da sociedade como um todo e também dos seus indivíduos. Já um clima psicológico negativo trará profunda decepção, desmotivação e dificuldade para encarar as vicissitudes da vida no dia a dia. Quando falamos de uma empresa, o clima psicológico é conhecido como clima organizacional. Muitas empresas, em função da importância do clima organizacional, na motivação, na produção, promovem avaliações periódicas do seu clima organizacional para, através do conhecimento, do que motiva, o que desmotiva, para poder atuar sobre os fatores desmotivacionais identificados nessa avaliação do clima organizacional. Já na sociedade, o clima psicológico é ditado por aspectos como políticas governamentais, violência, instabilidade profissional, impunidade, injustiça, instabilidade jurídica,
doença, fome, subhabitação, rompimento de valores e crenças culturais dessa sociedade, entre outros. Bem familiar para nós isso, né? Muito bem. E na educação? Pode-se subdividir a educação em duas vertentes. A primeira, relacionada à educação recebida em casa, na família. A segunda, relacionada à formação escolar recebida nas escolas e demais meios culturais. Toda a formação de crenças e valores deveria fazer parte somente da educação familiar, ficando a formação escolar e, posteriormente, profissional vinculadas às instituições de ensino. Meus amigos, em nossos dias vem ocorrendo uma invasão por parte de algumas instituições de ensino que tentam impor seus valores e crenças, causando danos significativos na formação das nossas crianças. De forma geral, os seres humanos observam outros seres humanos e utilizam como referência esses seres humanos. Isso ocorre em casa, notadamente na primeira idade, quando a criança visualiza em seus pais os exemplos que norteiam os seus comportamentos. Isso aumenta a responsabilidade, uma vez que as ações inadequadas serão percebidas e absorvidas pela criança como valores e crenças. Dessa forma, se os pais são muito rigorosos na educação, acabam promovendo crianças inseguras, ansiosas e com baixa autoestima. Suas reações posteriormente se caracterizarão por dificuldade de se relacionar e respeitar as diferenças das outras pessoas, perda da sua autonomia, medo exacerbado de tudo e de todos, o que o tornam um ser desconfiado com tudo e com todos. Por outro lado, se os pais são muito permissivos na educação, da mesma forma podem gerar crianças com baixa autoestima, com problemas nas suas relações interpessoais ao longo de suas vidas. Na infância, na juventude, na idade adulta e até mesmo na velhice, tornam-se pessoas com grandes dificuldades para aceitar e lidar com as barreiras impostas pelo dia a dia em suas vidas, causando frustração, sensação de fracasso, negatividade. Na verdade, os pais têm que entender que os filhos são filhos e não os seus amiguinhos. É muito importante o amor e o carinho permanentes. Entretanto, as crianças não podem crescer sem a noção que existem limites nas relações com os pais, avós, tios, na sua família, e também os limites impostos pela cultura da sociedade em que habitam. Deixar fazer tudo ou não deixar fazer nada certamente não é a solução. Mas é preciso ter firmeza para transmitir aquilo que são os valores corretos no entendimento da família. Naturalmente, os valores dos pais podem não ser adequados, fazendo com que seus filhos recebam ensinamentos que conduzam a comportamentos também inadequados. Como já dito, não há uma regra geral
E o maior agravante fica por conta de que cada ser humano é único e, portanto, requer cuidados especiais por parte de seus pais, cuidados especiais e específicos. Nesse universo, tudo que foi ensinado e orientado, por exemplo, para o Joãozinho, pode não ser o método adequado para ensinar a Mariazinha. Com relação à formação escolar e depois profissional de uma pessoa, isso certamente é papel das instituições de ensino. Sempre ocorre, naturalmente, o auxílio por parte dos pais, na medida em que dão orientação de apoio na resolução, principalmente de trabalho de casa, de exercícios. O importante é entender que na instituição de ensino estão os especialistas que foram qualificados para essa função. Ao longo da minha vida, houve e continua havendo uma evolução nos métodos de ensino. Assim, o método que me alfabetizou já não é aquele considerado como adequado nessa evolução. Lógico que a participação dos pais sempre produzirá efeitos motivadores, mas é preciso ter cuidado para não gerar sentimentos na criança de que ela não faz parte do todo, que é diferente. Nesse caso, para melhor ou pior, assumindo comportamentos inadequados no ambiente escolar. As crianças devem encarar as atividades escolares como suas tarefas e não como tarefas de seus pais. E assim, desde cedo, desenvolverem a responsabilidade sobre suas obrigações, do mesmo modo que seus pais assumem na manutenção da sobrevivência da família. Resumindo, meus amigos, é aquilo: orai e vigiai. Fique longe o suficiente para a criança se dar conta de que o mundinho dela não é somente lazer, mas fique perto o suficiente para coibir abusos, agressões, interferência na formação das crenças e valores dessa criança. Isso ajudará a evitar que outros adultos ou grupos de outras crianças possam, por seus exemplos, influenciar a formação e a construção desse ser humano. Somos aquilo que fazemos permanentemente. Nossas ações viram hábitos, e esses hábitos podem ajudar ou atrapalhar no andamento das nossas vidas no dia a dia. A existência de regras, limites e, consequentemente, disciplina, seja em casa ou na escola, sempre promoverão o sentimento de segurança nas crianças. Portanto, é muito importante. Bem, concluímos. Então, essa videoaula te ajudou? Se sim, curta e emita um comentário. Estamos sempre atentos para atender aos seus comentários e solicitações. Todas as semanas, novas videoaulas são publicadas no Promoqual Vida. Se inscreva no canal Promoqual Vida e acione o sininho para ficar ciente da nossa programação. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde.